Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Bom, como vocês viram aí no título, estatais com Lula presidente. Comprar ou vender? O que você deve fazer agora que a gente vai ter um novo governo, tá? Vou tentar trazer esse vídeo aqui para te explicar, para te acalmar, para você tomar nenhuma decisão que seja irracional ou uma decisão muito emocional de momento, tá? Então fica tranquilo, veja até o final, aqui eu vou trazer os motivos para você, os fatos. E aí, óbvio, você vai sair daqui sabendo exatamente o que você tem que fazer. Comenta qualquer coisa aqui embaixo. Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado pelo vídeo. Isso ajuda muito a divulgar aqui o canal e, óbvio, acompanha todos os outros que saem vídeo todos os dias às 8h15 aqui no canal, tá bom? Se não for inscrito, se inscreva, porque, enfim, você vai curtir, eu tenho certeza. Bom, vamos começar esse vídeo relembrando. Sempre que você assiste meu canal aqui, você deve saber que eu tenho a estratégia pública aqui, que é uma estratégia previdenciária. Uma estratégia de longo prazo. Meu objetivo número 1, trazer uma carteira que me gere renda passiva. Tem uma parte da minha carteira, cerca de basicamente 50% do meu patrimônio, é atrelado à empresa de crescimento, então não vai me gerar renda, tá? Vai sim, eu vou aportando nessas ações esperando que elas valorizam. Isso aqui tá basicamente nos Estados Unidos, tá? O dinheiro em empresas lá. E aí 50% eu faço aqui de forma pública, né? Obviamente não todo 50%, mas o comecinho aqui da minha carteira pública, como se fosse, né, um pedaço dessa estratégia, eu faço aqui com foco em renda passiva. Ou seja, eu aporto constantemente em boas empresas que pagam dividendos saudáveis com foco em acumular cada vez mais ações dessas empresas, assim eu ganho mais renda passiva. Então o nosso foco, ele deve ser sempre no longo prazo e nos resultados da empresa, aproveitando o curto prazo para realizar boas compras. O que isso significa? Tá? Quando a gente tem murmúrios, quando a gente tem rumores, ou quando a gente tem situações de curto prazo que causam muita oscilação na bolsa, a gente acaba entendendo aquilo como uma abertura de oportunidade para comprar as empresas que fazem sentido. Não é porque cai que você deve comprar, pelo contrário. Se caiu, você deve analisar. Caiu por uma questão de curto prazo, mas que no longo prazo os resultados permanecem, o fundamento, a sua tese de investimento ainda se permanece, ou está caindo porque está tudo deteriorando, a empresa está indo para o buraco. São duas coisas separadas e diferentes. Então não é porque caiu que você compra sem olhar. Caiu, você senta e fala assim, opa, será que tem oportunidade para eu comprar isso aqui mais barato? E aí você olha e vê. Então, você sempre tem que ficar atento, não ao que está acontecendo agora, e sim o que vai acontecer no futuro. E a pergunta que vai ficar é, o resultado das estatais, já que a gente está falando de resultado, eles vão pro ralo com Lula na presidência ou será que não? O resultado pode vir pior? Pode, já dando um spoiler, tá? Dependendo dos rumos que o governo vai querer tomar. Agora, que vai pro ralo, aí já é uma outra questão. Aconteceu no passado, a gente já viu em 2015, 2016 ali a questão com a Petrobras. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje são alguns outros dados que podem fazer a gente talvez entender que voltar a ser o que era é um pouco mais difícil, tá? Então, bom, qual que é o risco? Vamos entender primeiro o risco, tá? Governos que são mais intervencionistas, que entendem que o Estado deve ter um papel, enfim, de prover tudo, de que são basicamente contra lucros excessivos, de que acham que isso é ruim, né? Que é uma mentalidade, querendo ou não, mais de esquerda, tá? Se você for colocar nesse espectro ideológico, a gente sabe que são os riscos para as estatais, né? Até por entender que ali aquilo deveria ser não dar lucro, aquilo que deveria trazer resultado para o povo. São uns argumentos nada a ver se a gente for pensar dessa forma, mas a gente sabe que existe. E a gente já viu, tá, no passado, o prejuízo que causou, especialmente aqui em Petrobras. A gente pode colocar indicações políticas e não técnicas para a presidência, para a diretoria, o aparelhamento dessas empresas para virar cabide de emprego, para oferecer benefícios a políticos, benefícios a entes privados que não seja o acionista, as canetadas sem nenhum tipo de fundamento. Então na Petrobras a gente vê também ali as canetadas em decidir subsidiar combustível, investir em refinarias que custaram muito mais do que eram previstos, assim por diante. Mas por outro lado a gente aprendeu com os erros, tá? Não só a população, mas também os políticos em tese, né? Os novos políticos que vieram. E a própria empresa no fim das contas. O que a gente tem hoje no cenário, tá? Que pode trazer um pouco mais de tranquilidade quando você vai olhar para estatal. Falando aqui de Petrobras, falando de Banco do Brasil, são as duas grandes estatais aqui que o pessoal acaba sempre investindo aqui no meu canal, tá? Tem outras, óbvio, né? Mas vamos falar dessas duas. Você tem hoje, né, que vai proteger todas as estatais, o que a gente chama de lei das estatais. E você também teve mudança na governança corporativa dessa empresa ao longo dos anos. Então, o Banco do Brasil, por exemplo, anunciou no BB Day vários tipos de blindagens, né, contra
problemas que poderiam causar uma suposta intervenção política na empresa. Então, você tem ali toda uma questão de diretoria a ser formada, a questão de plano estratégico que tem que ser cumprido, né, independente da diretoria. Então, todas essas coisas vão blindando um pouco das empresas de voltarem a ser aquele, enfim, céu aberto, vamos colocar dessa forma, para interferência política. A gente tem hoje, né, querendo ou não, um governo que foi eleito, que está mais preso, né, ou seja, você tem ali uma composição do Congresso muito mais à oposição hoje, então entenda, né, é muito mais perigoso para um político querer fazer o que ele bem entender, talvez, se você tem um Congresso mais à oposição, que pode tentar barrar aquilo, ou pode tentar enxergar algum tipo de crime e abrir um processo de impeachment, por exemplo. Então, é muito capital político que você iria ter que gastar para fazer isso numa eleição que foi super apertada. Que a gente basicamente tem metade do país que está olhando como oposição. E um Congresso que está muito mais a metade, inclusive, a oposição também, né, que foi eleito agora. Então isso tudo acaba, de certa forma, brecando. É o que impede 100%? Não. Né? No fim do dia, não é o que impede. Mas é o que deve levantar um sinal de alerta para os políticos eleitos, né, e para o governo que vai ser formado, de tentar dar uma segurada, vamos colocar dessa forma. Tá? A gente já sabe o que aconteceu no passado, então a população vai estar muito mais esperta agora. Né? Se começar esse murmúrio todo, a própria população vai cobrar isso. Até porque a gente tem visto resultado muito bom vindo de Petrobras, especialmente, Banco do Brasil, com rentabilidade de banco privado. Tá? Então a população vai estar mais alerta. A gente já sabe o que aconteceu, não vai querer que aconteça de novo. E a eleição, querendo ou não, do Lula, era muito precificada pelo mercado. Então essa ideia de às vezes achar que as estatais vão cair muito mais, veja, talvez não tenha tanto espaço mais para cair. Porque já caiu muito. Então você pegar Banco do Brasil, Petrobras, não só no pregão pós-eleição, mas antes disso, também já vinha caindo bastante. Pode cair mais? Óbvio que pode. Óbvio que pode. Agora, tem muito mais barreira para tentar impedir que algo de outro mundo, algo que seja muito ruim para o resultado da empresa, volte a acontecer. Mas nunca diga nunca, né? A gente viu o que aconteceu em 2016. Foi péssimo para a Petrobras, foi um resultado bem pior para o Banco do Brasil. Então, de novo, o risco existe, mas a gente tem aqui alguns pontos, né, que tentam blindar isso daí, certo? Bom, dito isso, o que eu vou fazer? O que eu estou fazendo? Nada, por enquanto. Nada mudou na minha estratégia. Eu vou continuar comprando as empresas que eu já possuo posição, sempre respeitando o preço teto e o fundamento. Se eu entender que aquela empresa tá barata, caiu, mas eu tenho margem de segurança frente ao preço teto, e eu entendo que o fundamento não vai mudar muito, né? Eu continuo comprando. Então, se eu entender, por exemplo, que Banco do Brasil caiu a um preço suficiente, que tem margem de segurança para eu continuar comprando, e o fundamento vai se permanecer, mesmo que o resultado venha um pouquinho pior, talvez, continuo comprando. Talvez dê uma esticada na minha margem de segurança. Então, para comprar, talvez precisa cair mais agora, dada essa incerteza. Mas, nada a ponto de falar que eu preciso vender tudo, que acabou. Veja, Banco do Brasil, historicamente, tem um crescimento de dividendos. Ora melhor, ora pior. E o banco nunca foi à falência, o banco nunca quebrou. O banco sempre continua aqui e hoje trazendo bons resultados. Claro, a gente queria o melhor dos mundos, o governo super alinhado, mais liberal, menos estatizante, menos intervencionista, mas nem tudo o que a gente quer é o que vai acontecer. A gente tem que lidar com a realidade, tá? E aí, de novo, se cair tiver margem de segurança, com os fundamentos permanecendo, comprarei mais. E venderei se for necessário. Vamos lembrar aqui, não é porque eu tenho uma carteira previdenciária que eu não preciso me desfazer das posições. Arce, por exemplo, vendeu Itaúsa. Por quê? Porque a empresa seguiu outro rumo, de pagar menos dividendo. Acabou o fundamento da tese. Então, se a tese acabar, eu vendo. Mas nunca com esse olhar de tentar realizar lucro, realizar coisas do tipo, porque não é meu objetivo principal aqui. Eu quero ter ações para ganhar mais dividendo. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar aqui seu gostei, isso ajuda muito. E lembra, tá? Ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo sua opinião sobre tudo isso. Ou, obviamente, sua sugestão para um próximo vídeo. Tudo isso que você tem direito de fazer aqui e é sempre de graça. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo.